São 7h18. A semana está terminando com boas notícias na área da saúde, principalmente com a chegada de doses da vacina originárias da Índia e também a liberação nesta sexta-feira de novas doses da Coronavac pela Anvisa. E nessa área, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde cobra ao governo federal uma campanha sobre a importância da vacinação contra a Covid-19. Mais informações com o repórter Carlos Alberto. Crescem as pressões para o Ministério da Saúde adotar medidas que ajudem a população a se prevenir os novos casos de Covid-19. Uma das últimas ações nesse sentido é do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASENS, que cobra do governo federal o lançamento de uma campanha nacional de imunização contra a Covid-19. A entidade lançou nesta quinta-feira, ao lado do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o Imuniza SUS, projeto que tem como objetivo capacitar mais de 94 mil profissionais de saúde que atuam diretamente na área de vacinação em municípios de todo o país. O secretário executivo do CONASENS, Mauro Junqueira, ressaltou que incentivar a vacinação é um dos objetivos do projeto. Em cidades do Ceará, a exemplo do que acontece em muitas cidades brasileiras, mães, pais e responsáveis pelos menores de idade nem sempre têm o cuidado com o calendário de vacinas, o que pode terminar com sofrimento, dor e luto. Agora, com a chegada da vacina contra a Covid-19, as ações se voltam à maior conscientização da população sobre a importância da imunização. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São 7h20. A sexta-feira pode ser muito especial, jornalista Beto Almeida, porque o governo brasileiro está esperando a chegada do primeiro lote de 2 milhões de doses da vacina originária da Índia, que é produzida pelo laboratório AstraZeneca, e aqui no Brasil será produzida pela Fiocruz. E, ao mesmo tempo, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, se reúne para anunciar a liberação de um novo lote de 4 milhões de doses da vacina Coronavac para os brasileiros. A Coronavac, que é produzida pelo Instituto Butantan, em São Paulo. Simultânea a essa movimentação na área da saúde pública, há também uma preocupação. O governador Camilo Santana, como nós já antecipamos aqui, anunciou a ampliação do número de leitos de UTIs para pacientes com a Covid-19. O quadro, de repente, se agravou, cresceu o número de pessoas infectadas pela doença e o governo agiu com uma certa agilidade, com uma certa rapidez para garantir a ampliação desses leitos, ao mesmo tempo que adota medidas de restrição para evitar aglomerações, anunciando também mais rigor na fiscalização para tentar barrar essa nova onda da pandemia da Covid-19, que gera, sim, Beto Almeida, muita inquietação para as autoridades de saúde e que deve também provocar preocupação entre os cearenses. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Você claramente vê, Luciano, que nessas últimas decisões do decreto do governador Camilo Santana tem uma preocupação de atingir o mínimo possível atividades econômicas. Lógico que, de algum modo, isso afeta, mas olha só, quando o governador vai sobre a questão da proibição das áreas de lazer, de condomínios de praia, Luciano, ele vai numa área que a gente sabe que junta realmente, que aglomera pessoas, que traz riscos, mas ainda assim é diferente de você já fazer um lockdown em áreas do comércio, como está acontecendo, por exemplo, com São Paulo. São Paulo, Luciano, os dois principais jornais do país hoje estão dizendo que lá o estado entra na chamada zona vermelha. Significa dizer o seguinte, que os paulistanos, a partir de hoje, no comecinho da noite, e aí ainda pelos próximos dias, sem um prazo determinado, fica proibido, por exemplo, funcionamento de bares, comércio, sair à noite, shopping center, final de semana, aumenta mais ainda as restrições, inclusive, por exemplo, em estabelecimentos como salões de beleza. Isso aqui, pelo menos por enquanto, não foi adotado. O governador Camilo Santana
está tendo um cuidado também de recomendar e de aumentar a fiscalização sobre o transporte intermunicipal, para exatamente evitar esse vai e vem de pessoas para viagens que não sejam absolutamente necessárias. Não é que elas estejam proibidas, não é que as pessoas estejam bloqueadas de fazer esse trânsito, por exemplo, de cidades do interior para a capital, mas que façam isso em condições absolutamente necessárias, para evitar essas aglomerações. A medida, Beto Almeida, a praia de Iracema continua lá bloqueada e vai continuar, Luciano, bloqueada até o carnaval, porque é necessária essa medida. A decisão de restringir atividades em áreas de lazer dos condomínios, principalmente de praias, desperta aí uma preocupação, não uma preocupação, pelo contrário, é uma decisão que inibe as pessoas de se deslocarem para os condomínios de praia, porque, como disse o Beto Almeida, testemunha ocular dessa realidade, acabam se concentrando ali à borda da piscina, nas quadras e campos de futebol, gerando assim a aglomeração. É inevitável mesmo quando você está em um condomínio de praia, deixar de ir para a piscina, deixar de curtir esse lazer. E são medidas, Beto, que são necessárias até mesmo para que nós não cheguemos, como você acaba de dizer, nesse estágio em que se encontra, que entra a cidade de São Paulo a partir desta sexta-feira. As medidas restritivas são mais duras em São Paulo e atingem naturalmente atividades econômicas. Aqui no Ceará, essas medidas essas ações do governo do estado vão ter impacto nas atividades econômicas? Vão sim, mas não na dimensão que nós tivemos na primeira fase da pandemia da Covid-19, quando a paralisação das atividades provocou o fechamento de empresas, gerou uma onda de demissões que até hoje nós não conseguimos recuperar os empregos perdidos na primeira fase da pandemia. Então, como essas medidas foram adotadas, também como uma sinalização para que cada um de nós tenha o cuidado e dê a contribuição para que essa travessia seja mais rápida. Nós já estamos entrando aí numa fase importante, que é da vacinação. Hoje, como eu já falei, nós antecipamos também aqui no início do Alerta Geral, tem liberação de vacinas pela Anvisa, tem a chegada do primeiro carregamento de vacina da Índia. Então são ações que estão sendo executadas para já a imunização chegar para a maioria das pessoas. Exatamente, Zeno. Entre indas e vindas, as coisas vão se acomodando. A gente tem que ter também um pouco de otimismo em relação a essa situação. Isso teve atraso no caso do envio das vacinas da Índia para o Brasil? Teve. Isso depois de quase uma semana, daquele voo, inclusive, que ficou ali em Recife, parado, aguardando a autorização da Índia, aliás, para pegar essas vacinas, o que não aconteceu. Mas estão chegando. Hoje chega esse lote com 2 milhões de vacina. A outra boa notícia, finalmente vai ser liberado o insumo da China aqui para os nossos laboratórios no Brasil. Vai ter um pouco de atraso nisso? Claro que sim, mas é aquela situação, Luciano. Nós temos que nos acomodar e até que a situação chegue num ponto de equilíbrio, de cobertura vacinal, que permita criar o que se chama de imunidade de rebanho, que é algo em torno de 60% da população vacinada. É bom que se diga, não dá para dizer, tomou a vacina, tá tranquilo, não, é preciso que pelo menos 60% da população esteja vacinada. Então, até lá, essas medidas serão necessárias. Após cobranças, o Ministério da Saúde retira do ar a plataforma que recomendava o tratamento precoce com a prescrição de medicamentos. O Carlos Alberto volta aqui no Alerta Geral. Após muitas críticas e cobranças, o Ministério da Saúde retirou do ar nesta quinta-feira a plataforma do aplicativo Tratkov, lançado há uma semana pelo ministro Eduardo Pazuello, que recomendava o tratamento precoce com a prescrição de medicamentos como a cloroquina e a ivermectina para pacientes com sintomas da Covid-19. Os remédios não possuem eficácia comprovada contra a doença. De acordo com o Ministério da Saúde, o site funcionava apenas como simulador, foi invadido e ativado indevidamente, o que provocou a retirada do ar, que será momentânea.
Embora tenha informado que o site foi invadido e ativado indevidamente, a plataforma traticovbrasil.saude.gov.br foi divulgada pelo próprio Ministério da Saúde nas notícias do site oficial da pasta. A iniciativa gerou polêmica e desgastes para o governo federal. Com isso, ainda que o Ministério tenha informado que o aplicativo foi criado para auxiliar os profissionais de saúde a diagnosticar a doença, após o médico cadastrar dados, sintomas e comorbidades do paciente, qualquer pessoa tinha acesso ao site, que simulava a plataforma e poderia fazer o próprio diagnóstico. Com informações da área da saúde, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Olha só, Luciano, esses medicamentos que de algum modo as pessoas acreditam que serve como profilaxia, que serve como tratamento, como preventivo e que causam polêmica, é porque na realidade a cada dia surgem cientistas com informações novas, com estudos novos. Eu vi aqui uma reportagem publicada por aquele jornal britânico Financial Times mostrando o seguinte, ó, que a ivermectina, que é um antiparasita, né, barato, demonstra ter um efeito significativo na redução da mortalidade em pacientes com Covid-19, de moderada a grave. Um cientista da Universidade de Liverpool realizou uma análise em 18 estudos e descobriu que a ivermectina estava associada com a redução da inflamação e que ela fazia uma eliminação mais rápida da SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid. Agora eles chamam a atenção para uma coisa, isso não é uma vacina, ele não atua como vacina, mas é um medicamento capaz de reduzir de forma significativa os efeitos da Covid-19. E qualquer medicação, Beto Almeida, só deve ser usado por quem tenha problema de saúde após uma consulta médica, após a prescrição dos profissionais de saúde, dos médicos que entendem de como deve ser feito esse tipo de tratamento para qualquer doença e não apenas para a Covid-19.